O vasto mundo de One Piece é governado por segredos profundos que moldam o destino das maiores potências globais. Durante séculos, a misteriosa ilha de Baltigo permaneceu completamente invisível aos olhos do governo mundial e da marinha. Este pedaço de terra árida e sem vida servia como a base central de operações do exército revolucionário. Lá, o homem mais procurado do planeta, Monkey D. Dragon, traçava calmamente seus planos para derrubar os nobres mundiais. No entanto, a segurança absoluta dessa fortaleza secreta ruiu por causa de um único erro tático após os eventos de Dressrosa. Escondido nas sombras de um navio de carga, um inimigo brutal conseguiu se infiltrar no território proibido. Ferido gravemente após o confronto contra Sabo, Jesus Burgess exibia marcas profundas de queimaduras e exaustão extrema. Ele usou suas últimas forças para rastejar pelas rochas brancas de Baltigo sem ser detectado pelas sentinelas. Retirando um Denden Mushi especial de seus pertences, ele conseguiu estabelecer contato direto com sua tripulação. Do outro lado da linha, o infame Yonko Marshal D. Teach ouvia atentamente as coordenadas geográficas exatas. A risada ruidosa de Barba Negra ecoou pela sala enquanto ele percebia a oportunidade perfeita que estava em suas mãos. Ele ordenou imediatamente que sua frota principal mudasse de curso em direção ao covil oculto dos revolucionários. Contudo, o exército revolucionário não era uma organização amadora que seria pega completamente indefesa. Os sistemas de monitoramento avançados da base começaram a captar anomalias incomuns nos arredores da ilha. Sabo percebeu que a presença de intrusos na costa norte indicava uma infiltração inimiga iminente. Com sua frieza lendária, Dragon compreendeu que a localização estratégica de Baltigo havia sido irremediavelmente comprometida. Ele não hesitou por um segundo e emitiu uma ordem direta para a evacuação total de todo o pessoal. Uma atividade frenética tomou conta dos corredores de pedra enquanto soldados recolhiam documentos vitais. Mapas de operações contra o governo mundial e identidades de espiões infiltrados precisavam ser protegidos a todo custo. O tempo estava se esgotando rapidamente à medida que os navios de Barba Negra quebravam a névoa costeira. No horizonte, as bandeiras pretas com 3 caveiras anunciavam a chegada do terror absoluto. Dragon sabia que travar uma batalha direta ali causaria perdas desnecessárias e destruiria seus recursos principais. O verdadeiro poder de um exército revolucionário reside em sua mobilidade e na capacidade de agir a partir das sombras. Sob a névoa densa provocada por correntes de vento artificiais, as frotas de fuga começaram a se mover. Muitos teóricos acreditam que o próprio Dragon usou seus poderes climáticos ocultos para ocultar a retirada em massa. Quando os piratas de Barba Negra finalmente invadiram as Praias Brancas, encontraram apenas um silêncio sepulcral. Marshal D. Teach liderou o avanço, destruindo os portões principais com explosões violentas de seus poderes sombrios. As salas outrora cheias de segredos militares estavam completamente vazias e desprovidas de qualquer pista útil. Tomado pelo ódio ao perceber que seu alvo principal havia escapado, Teach ordenou a destruição total da ilha. Tremores massivos sacudiram as estruturas de argila, colapsando os edifícios históricos em montanhas de poeira e escombros. Pouco tempo depois, os navios batedores da Cypher Paul e da Marinha chegaram ao local atraídos pelo caos gerado. Enquanto o mundo entrava em choque com a notícia da destruição de Baltigo, Dragon já reagrupava suas forças. O quartel-general provisório foi estabelecido rapidamente no reino de Momoiro, o lar dos Okamas. A perda da base física foi um golpe duro,
mas a estrutura de comando permaneceu perfeitamente intacta. No entanto, uma questão crucial permaneceu flutuando na mente dos líderes revolucionários. O que exatamente teria motivado Barba Negra a atacar a base com tanta fúria e determinação implacável? Tite não move sua frota de elite apenas por vingança barata ou caprichos tolos de pirataria. Havia um recurso oculto em Baltigo que atraía a ganância extrema do Yonkou das Trevas. Dragon sabia que a verdadeira caçada de Barba Negra não tinha terminado com as ruínas de Baltigo. Pois, entre os destroços da antiga base, um rastro misterioso sobre o lendário minério de ferro licor estava prestes a mudar o rumo de toda a guerra. O mistério que cercava as ruínas fumegantes de Baltigo começou a se desvendar quando os analistas do submundo encontraram traços de um elemento proibido. Este elemento era o minério de ferro licor, uma substância cuja origem exata permanece um dos segredos mais bem guardados do governo mundial. Sabendo que apenas pouquíssimas regiões no planeta possuem acesso a essa matéria-prima, sua presença em Baltigo indicava conexões comerciais profundas. Tudo isso nos remete diretamente aos eventos tumultuados que ocorreram no reino de Dressrosa antes de sua queda definitiva. Durante anos, o Shichibukai Don Quixote do Flamingo operou como o maior corretor do submundo sob o codinome de Joker. Ele controlava a fabricação em massa e a distribuição global de armamentos pesados para nações em guerra eterna. Quando os revolucionários invadiram os portos subterrâneos de Dressrosa, eles confiscaram uma quantidade massiva dessas armas recém-produzidas. Foi Koala quem percebeu que o minério utilizado naquelas lâminas e canhões possuía uma densidade incomum e propriedades metalúrgicas únicas. Aquela descoberta acendeu um sinal de alerta vermelho na liderança do exército revolucionário sobre o verdadeiro fornecedor de Do Flamingo. Ao rastrear o fluxo do minério de ferro licor, Dragon sabia que poderia localizar o país soberano que estava financiando secretamente os piratas. Contudo, o exército revolucionário não era o único grupo com os olhos fixos nessa cadeia de suprimentos altamente valiosa. Barba Negra compreendeu imediatamente que quem controlasse a rota desse metal teria em mãos o monopólio industrial da pirataria moderna. O bando dos piratas do Barba Negra não busca apenas poder destrutivo bruto, mas também o controle logístico sobre os mares do Novo Mundo. Quando Jesus Borgia se infiltrou clandestinamente no navio dos revolucionários após a queda de Dressrosa, sua missão principal mudou drasticamente. Escondido nas sombras de Baltigo, Burgess enviou as coordenadas exatas da ilha enquanto vasculhava os depósitos secretos de Dragon. Ele não encontrou apenas uma base militar fortificada, mas pilhas imensas do minério raro que haviam sido confiscadas do submundo. Ao receber a mensagem desesperada, Tite ordenou um ataque total e imediato à ilha desértica de Baltigo. A frota do Yonkou navegou em velocidade máxima, impulsionada pela ganância de capturar os segredos tecnológicos da Armada Revolucionária. O confronto direto que se seguiu resultou na destruição completa das estruturas visíveis da lendária Terra Branca. No entanto, quando a Cypherpol do governo mundial chegou ao local, Barba Negra já havia recuado estrategicamente. Relatórios indicam que o Yonkou não saiu de mãos vazias, tendo saqueado carregamentos inteiros antes da fuga ordenada. A grande questão que intriga os estrategistas é porque Tite precisa desesperadamente de um metal com alto poder de forja. A resposta reside na fragilidade inerente de sua própria tripulação principal quando confrontada com o mar aberto. Os capitães das 10 naus titânicas de Barba Negra são quase todos usuários poderosos de Akuma no Mi. Isso significa que a maior fraqueza coletiva de seu exército é a perda de poderes ao entrar em contato com a água.
Para mitigar essa vulnerabilidade mortal, o bando precisa de navios extremamente resistentes e de armas de longo alcance revolucionárias. O minério de ferro licor permite a criação de ligas metálicas que não quebram mesmo sob pressões marítimas extremas. Ao fundir esse material especial em suas frotas, Teach busca construir navios de guerra virtualmente indestrutíveis contra os ataques da marinha. Dragon compreendeu o perigo iminente dessa estratégia quando viu os relatórios de danos da retirada em Baltigo. Ele percebeu que a caçada de Barba Negra não pararia até que toda a cadeia de suprimento secreta fosse completamente consumida. As pistas deixadas nos registros de Dressrosa apontavam para rotas comerciais que se estendiam muito além do território conhecido. Sabendo disso, os batedores de Teach começaram a rastrear agressivamente os navios revolucionários remanescentes pelo Novo Mundo. Cada escaramuça nas sombras entre os dois grupos tornou-se uma batalha desesperada por informações cruciais sobre a origem do minério. Contudo, um detalhe crucial permaneceu ignorado pela maioria dos piratas comuns envolvidos nessa grande guerra de espionagem. O minério de ferro licor possui uma afinidade molecular bizarra com energias espirituais e mutações genéticas complexas. Relatórios confidenciais antigos sugerem que armas forjadas com esse metal conseguem canalizar o Aki de forma muito mais eficiente. Se Barba Negra conseguir criar um arsenal inteiro com essa capacidade, o equilíbrio das grandes potências mundiais será instantaneamente desfeito. É por isso que os revolucionários estão dispostos a queimar suas próprias bases antes de permitir o avanço do Yonkou. A guerra de bastidores pelo controle industrial transformou-se em uma corrida contra o tempo absoluto em todo o oceano. Mas o verdadeiro terror começou a se materializar quando Barba Negra descobriu que o minério não era apenas para navios, mas a chave exata para extrair o poder oculto que o próprio Dragon carrega em suas veias. O terrível segredo do minério de ferro licor despertou a ganância insaciável de Marshal Dietrich nas ruínas fumegantes de Baltigo. Lendas antigas indicam que certas substâncias raras possuem a propriedade única de catalisar a transferência de energias místicas. Barba Negra compreendeu imediatamente que o verdadeiro alvo de seus planos nunca foi apenas a base dos revolucionários, mas a própria essência de seu líder. Monk D. Dragon caminha pelo Novo Mundo carregando um dos maiores mistérios do governo mundial. A habilidade do líder revolucionário de controlar o clima e invocar tempestades violentas desafia a compreensão comum sobre os limites das Akuma no Mi. Teach sabe perfeitamente que o poder de manipular as massas de ar e criar furacões devastadores solidificaria seu império global de forma definitiva. Relatos sussurrados entre os piratas sugerem que a tripulação do Barba Negra desenvolveu um método artificial e cruel para roubar frutas do diabo diretamente de usuários vivos. Para extrair um poder tão colossal quanto o de Dragon, no entanto, seria necessário um catalisador extremamente puro encontrado apenas no minério de Dressrosa. Enquanto isso, nos novos quartéis generais secretos em Kamabaka, Dragon monitora atentamente os movimentos audaciosos dos piratas do Barba Negra. Sabo expressa sua preocupação crescente sobre como a rede de informações revolucionária foi comprometida de forma tão devastadora. O comandante supremo acalma seus subordinados com um aceno firme, sabendo que o confronto inevitável entre a escuridão e a liberdade está se aproximando. Em Aquinoso, a Ilha dos Piratas, Teach saboreia sua vitória parcial e ordena que sua frota se prepare para a caçada final. Jesus Borges aponta para as coordenadas obtidas através do rastreamento clandestino das remessas secretas de armas. O plano envolve cercar a frota revolucionária em mar aberto, onde o poder destrutivo da Gura Gura no Mi pode ser utilizado com eficiência máxima.
Teóricos do mundo inteiro especulam se a mítica fruta de Dragon pertence à categoria das Zoan divinas, ou se é uma paramecia capaz de dobrar as leis da natureza. Se for de fato a mítica fruta do dragão do vento, Tite conseguiria o terceiro poder absoluto para completar sua trindade de forças destrutivas. O equilíbrio de poder mundial entraria em colapso, total se a Marinha e os Gorosei não conseguirem intervir nessa guerra de atrito entre os dois titãs. Dragon decide que a melhor defesa é um ataque coordenado e convoca os comandantes das 4 direções cardinais. Belo Bet levanta sua bandeira imponente, insuflando uma coragem inabalável nos corações dos soldados revolucionários exaustos. As frotas dos dois lados avançam em uma rota de colisão inevitável sobre as águas turbulentas que cercam uma ilha deserta. Tite surge na proa de seu navio principal, as mãos envoltas em uma névoa negra espessa que parece devorar a própria luz ao redor. Diante da provocação, Dragon permanece imóvel, permitindo apenas que seus olhos brilhem com uma fúria contida e esmeralda. O primeiro choque ocorre quando a força gravitacional da Yami Yami no Mi tenta puxar a atmosfera para criar um vácuo absoluto. Em resposta imediata, Dragon libera uma rajada de vento tão cortante que divide as nuvens de tempestade acima em 2 metades perfeitas. Os piratas do Barba Negra disparam suas armas modificadas com o minério licor, tentando perturbar o fluxo das correntes de ar do revolucionário. Cara Azul intercepta os projéteis, transformando seu próprio corpo em um bando de corvos mecânicos revestidos de haki de armamento. Tiat solta uma gargalhada ensurdecedora ao perceber que suas provocações estão forçando Dragon a lutar com tudo o que tem. A estratégia secreta do exército revolucionário começa a se desenrolar quando Morley emerge diretamente do fundo do oceano usando seus poderes de manipulação de terra. A frota de Barba Negra perde a estabilidade tática quando várias de suas embarcações principais são viradas de cabeça para baixo pelas rochas ascendentes. Enfurecido pela perda de sua vantagem posicional, Tite desfere um soco que racha o próprio tecido do espaço, gerando um maremoto massivo. Dragon canaliza a pressão total da atmosfera para criar uma barreira aerodinâmica esférica, que anula completamente a onda de choque sísmica. O confronto prova de uma vez por todas que o controle climático de Dragon opera em uma escala divina, equivalente às armas ancestrais. Percebendo que a força bruta não será suficiente, Barba Negra recua estrategicamente para as sombras, cobrindo todo o campo de batalha com sua escuridão Yami. O breu total consome a visão dos combatentes, criando pânico generalizado entre as tripulações de escalões inferiores. Sem hesitar um único segundo, Dragon fecha os olhos e confia inteiramente em seu haki de observação avançado para rastrear a presença maligna. Com um sopro concentrado, ele projeta um tufão reverso que suga a escuridão artificial direto para o céu, dissipando a armadilha de Tite. Exposto e sem o elemento surpresa, Barba Negra recua apressadamente para o interior de seu navio danificado, ordenando uma retirada tática emergencial. Sabo se prepara para perseguir os fugitivos, mas Dragon o impede com um gesto calmo, afirmando que a verdadeira prioridade é a libertação dos povos escravizados. A vitória estratégica nesta grande batalha consolida a posição do exército revolucionário como a força definitiva de oposição à tirania mundial. Com os planos de Barba Negra frustrados e o mistério das armas resolvido, Monk D. Dragon lidera o mundo em direção a uma nova era de liberdade absoluta e inabalável.